E aí galera, beleza? Hoje quero mostrar aqui pra vocês, né, a forma que eu analiso as minhas ações e como eu faço a minha tomada de decisões, né? Então, tipo, eu tenho uma lista aqui do lado direito de ações onde eu vou analisá-las todas. Dependendo se o vídeo ficar grande, eu separo em duas partes. Se não ficar, vai só em um vídeo mesmo. Mas provavelmente será um vídeo grande. É uma forma rápida de analisar, né? Porque como vocês podem ver, são diversos ativos. E eu tenho que selecionar os melhores que estão dando a uma ótima entrada, uma possível oportunidade. E eu poder ficar de olho, entende? Então eu seleciono ativos aqui com base na força compradora ou força vendedora. Quais estão começando a entrar uma força compradora, estão querendo subir e vice-versa para a queda. Eu utilizo essa planilha aqui, como vocês podem ver, já tem algumas observações aqui. Eu não vou retirar elas, porque esse aqui eu já fiz hoje cedo. Eu vou fazer novamente, porque eu só... para poder confirmar todas essas entradas, porque esse que eu fiz ontem. Agora eu vou fazer uma nova hoje, para poder ver quais estão de acordo ainda, se eu fiz uma análise correta. Porque eu fiz ontem de noite, depois que eu cheguei de serviço. E eu quero analisar novamente agora que eu estou de folga hoje. Mas aqui nessa parte dos ativos selecionados, alguns ativos são poucos que estou de olho, né? Que eu imagino pode sim acontecer alguma coisa importante, alguma entrada de força, que é o que eu busco, né? Eu não busco... eu busco entrada de força de movimento, né? Então, aquele ativo que está demonstrando alguma força para ir numa determinada região de tendência, uma tendência, quer dizer, é onde eu gosto de entrar, né? Então, pegar uma tendência, por exemplo, aqui nas lojas Marisa, ele vinha numa tendência de queda, corrigiu e rompeu essa LTAzinha bem pequenininha aqui. E os conhecedores, né, de price action pode levar em consideração que isso aqui é a onda 2 do movimento, uma onda de correção. Essa poderia ter sido, né, mas se a gente for olhar aqui do lado esquerdo no prazo semanal, ainda não se realizou a terceira onda, que eu imagino que é o que vai acontecer. Price action é muito subjetivo, então você entende da maneira que você achar que é melhor. Muita gente levaria em consideração que isso aqui é onda 2, isso aqui é onda 3, mas pra mim isso aqui não é uma onda 2, deve ser uma onda corretiva, né, no mínimo de pegar bem de uma região de Fibo e para ter a continuação. Aqui pra mim eu levo em consideração que foi uma consolidação em forma de triângulo, né, como vocês podem ver aqui. Porém, eu tava de olho aqui já nela, por conta de um possível fundo duplo bem nessa região aqui, né? Então eu tava esperando fazer esse rompimento aqui em cima, só que era muito mais arriscado por conta dessas médias móveis, né? Então eu fiquei aguardando e daí tracei essa LTA juntando com esse teste aqui que ela fez na 21 e fui ver o que ela ia fazer. E causou rompimento, onde que pode me levar na consideração que isso aqui pode ser o início de da terceira onda. E entrar na terceira onda é a melhor de todas, porque ela sempre é a maior, né? Então a gente pode estar falando de 60% de valorização, né? Se a gente for levar em consideração ela toda. É até triste, né? Fazer um tipo de análise dessas, né? Num ativo que estava R$14 e para R$1. Mas é assim que a gente opera. Eu não estou buscando pegar todo esse movimento, né? Que tudo pode acontecer, né? Umas coisas podem acontecer, como aconteceu aqui no diário, foi um teste no fundo, né? Fez um fundo duplo aqui, mas não se concretizou. Ele pode vir buscar novamente o toque, porque fazendo um toque aqui pode se confirmar um fundo duplo também no semanal. Eu não estou tentando prever nem nada, são várias coisas que eu levo em consideração, mas se eu pegar esse movimentinho aqui, eu já fico bastante feliz. 30% de lucro, e é um suporte muito forte que eu pego nessa região aqui. Tem uma zona bem aqui também, então é um suporte bastante forte. E ele pode vir em busca depois dos 2,32 também, que é outro suporte bastante forte, que foi o último teste. Então tudo é questão de ficar de olho e acompanhando, porque a gente são gestores da nossa carteira. Eu não prevejo nada, eu apenas analiso, entro na força, e se tá perdendo força eu saio da ação, se tá entrando eu continuo, entendeu? Então eu trabalho em cima disso. Eu vou fazendo a gestão da minha carteira com base nessas análises.
Hoje vai ser mais uma análise rápida, né? Eu posso fazer uma parte depois de ser mais específico, né? Aqui é só para poder observar quais ativos estão querendo entrar numa tendência, causando rompimentos, continuação de tendência, entre outros. Quais estão de acordo com minhas análises. Então vamos lá, eu vou começar pela MAR3, vou começar pela BEV aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, eu já não levo muito em consideração ela de força, porque eu tracei essas linhas aqui de como se fosse um triângulo, né? E, ou seja, está em consolidação, então já não quero mais. Essas aqui, essas ações desse tipo assim, de grandes movimentos, depois curtos movimentos com candles lado a lado, é uma ação muito arriscada, mas que eu tô até de olho assim de pegar ela. Mas é uma ação que tá congestionada, fugida aqui, ó. Como vocês podem observar, tem uma congestão muito grande aqui, ó. Opa. Então isso aqui é uma congestão, se for ver, ou seja, ela não tem uma tendência clara. Então aqui pode dar qualquer movimento espichado, só que não tem uma análise tão boa. Mas eu poderia fazer uma em relação considerando esse tipo de movimento aqui, ó, pegando a onda 1. E esse aqui eu poderia levar em consideração como a onda 2, mas como vocês podem ver, ela ficou abaixo de uma região de Fibo, né? E eu acho muito arriscado assim investir, por mais que ela pode dar certo. Então aqui no famoso 9.1 de Larry Williams aqui em cima, só que com o candle desse jeito aqui não é muito agradável. E então é muito arriscado. Se fosse um candle de força, se tivesse fechado aqui, a gente poderia entrar aqui buscando fazer o toque aqui em cima. Mas não é o caso, então vamos para a próxima. Opa. A FLT3. Essa aqui chamou bastante atenção por conta desse candle, né? Fazendo 9.1 de Airways no semanal. Ela fez um fundo maior que o anterior, como vocês podem observar. E esse puta de um candle aqui de 40% em um dia, que foi hoje no caso. É um puta de 9.1, só que foi muita, mas muita força. Isso aqui pode ser um candle, né? Inclusive de ignição. Mas é um candle, mas é muito arriscado ainda por conta desse movimento brusco que ela fez, né? De romper, né, 1, 2, 3, 4, 5 médias móveis e médias móveis fortes, inclusive rompendo a média 50 de 400. Só que o problema é que no semanal ela está batendo coincidentemente com a região de 21, com média móvel de 21 e de 50. Mas tudo é um caso, cada caso é um caso, né? A gente tem que observar, eu começo a levar em consideração os indicadores quando eu vejo uma ação assim com diversas confluências. E os indicadores estão demonstrando realmente força compradora, né? Então, isso aqui é uma ação de ficar de olho. Que inclusive eu já coloquei ela aqui, ó. Essa ação. Mas eu não gosto de me precipitar. Pode acontecer de tudo nesse mercado. Ela fez o teste aqui. Fez um pivôzinho maior. Opa, pivô não, um fundo maior. Tá numa região de Fibo, né? Que essa região última aqui é 61,8. Só que o problema é ela tá batendo uma região de 50. Então eu gosto de operar em ações que tem um caminho livre, né, que pode subir até chegar no teto. Aqui, como pode se observar, já chegou no teto. Então por isso eu gosto de ter calma e paciência para poder entrar na melhor oportunidade. Alpargatas, vocês podem ver que ela está numa região de muito briga, né? Tá fazendo preço um fundo duplo. E é uma coisa de ficar de olho aqui, né? Só que não é um fundo duplo assim daqueles bonitos, né? Porque é um fundo duplo de correção, né? Então não é tão satisfatório, né? Porém, eu levo em consideração esse como fundo duplo sim, mas não aqueles, né, que vem de uma longa tendência de baixa, faz um fundo duplo, porque é o melhor de todos. Mas afinal, esse aqui pode ser uma consideração de pivô, né? Um pivô aqui. Se a gente for traçar a linha de Fibonacci, a gente pode ver as coincidências batendo em 50%. Então, levando em consideração que isso pode acontecer um rompimento de pivô, ela pode sim querer buscar lá o próximo topo, que é 28% de lucro, né? Então, uma ação de ficar de olho, deixar em observação. Vamos para a próxima, a Loop 11. Pode subir, está aqui no semanal, ainda, hoje é terça, então ainda não confirmou o semanal dela, mas você pode observar que ela já está querendo realizar o 9.1 e já está saindo de uma região de briga, né? Tá rompendo a média 50, rompendo uma LTAzinha que a gente traçou aqui,
um triângulo, né? Eu levarei mais como um triângulo de continuação, mas né, não existe uma certeza no mercado. Agora é esperar confirmar esse movimento. Tá rompendo ainda, eu gosto de entrar em rompimento de conciliação quando ela romper esse topinho aqui, ó. Aí sim já aumenta a minha certeza, né? E meu grau de confiança de ela querer subir. Mas tudo tem em consideração, porque tem uma média de 50, uma média de 21 coincidindo. E isso vai ter muito aqui no mercado, né? Porque muitas ações estão fazendo esse tipo de movimento. E vocês vão ver aqui ao longo do vídeo aí, que muitas ações estão coincidindo com a média de 50 e deixando um pouco mais arriscada. Então achar uma ação que não esteja coincidindo, que esteja tendo um caminho livre, é uma das melhores que vai ter. Porque quem gosta de ser mais arriscado, eu não. Eu gosto de proteger meu capital e entrar numa ação que eu tenho um maior grau de certeza que ela vai subir. Essa aqui pode ser uma delas, mas eu não vou deixar ela somente em observação de amarelo. O roxo, para quem não entende, são as ações que estão realmente dando uma ótima entrada. E amarelo é só para observação. A MAR3 é na qual eu estava falando, dando a entrada de venda, né? Um PC, mas não um PC não tão bonito, porque a 21 está lateral, mas coincidindo com a média de 50. E se for observar aqui, ela está querendo buscar, pode fazer algum setup aqui também, de correção, né? Então, a partir do momento que ela romper, vai ficar bastante interessante. Mas cada caso é um caso, né? Tudo é esperar, porque ela pode sim estar fazendo um movimento de correção para subir, buscar aqui em cima, esperar a confirmação, né? Eu particularmente com esse tipo de candle aqui, um candle de indefinição, com alto volume, isso pode me indicar assim com certeza uma queda, aí que pode até me proporcionar 28% de lucro, inclusive já está marcado aqui. E agora vamos na Arezzo. Tá vendo? Muitas ações estão muito parecidas mesmo. Então, quem observa grandes ações assim consegue ter uma noção de como o mercado está. Se o mercado tá ruim, se o mercado tá bom. Então, você consegue ter uma maior noção por conta dessas quantidades de ações que ficam parecidas, né? E é o mesmo caso da MAR3, coincidindo, só que a 21 tá mais um pouco para cima, tá mais dando, esse aqui tá mais para um 9.1 do que para um PC de venda. Só que não é um 9.1 tão bonito, eu não gosto de operar esse tipo, mas cada caso é um caso, né? Porque ele tá dentro de uma consolidação, né? Se ele fosse um 9.1 aqui em cima, aí esse é mais perfeito. Só que pode levar em consideração que esse aqui é um novo movimento de alta. Tá iniciando um pivôzinho de alta, só que tá querendo fazer o 9.1 ir embora pra cima, né? Mas não tá tão bonito assim por conta de estar dentro de uma consolidação. Aqui você pode ver que as médias estão intercruzando. E tem uma média aqui de 400 Wilder, que é a azulzinha. Muito forte essa média. Segura bastante os preços, então é um pouco arriscada, né? De querer operar nela aqui, que ela pode bater aqui e voltar. Pode querer fazer uma consolidação aqui para poder 21 chegar no semanal. Então eu não acho que tá tão boa assim não. Por conta dessas médias lá pra cima. A Tom 3 totalmente consolidada. Não opero ações assim, muitíssimo consolidada, sem volume algum, completamente arriscada, né? Tem uma LTA aqui que eu vou deixar traçada, né? Se caso um dia eu olhar novamente. A ZEV3, novamente parecida com a Atom. Deixar aqui, ó. Isso aqui pode ser um movimento de bandeira, de correção, né? E pode estar querendo corrigir e depois romper aqui, fazer o teste aqui e ir embora. Só que muito pouco volume, muito pouco volume. Tudo é guardar, esperar como é que vai acontecer. Porque realmente está consolidado. Pode ver como que secou esses volumes lá. Aqui numa tendência até que tinha um volume agradável. Nessa de alta aqui ganhou um volume bastante interessante. Aqui já começou a secar o volume, muito seco mesmo, é aí esperar. Caso entre um volume bastante interessante, fica bastante uma ótima oportunidade. Você pode ver que no OBV aqui está consolidado, então aumenta o meu grau de certeza que isso aqui é uma consolidação. É bastante difícil de operar. E eu não curto operar consolidações, né? Então vamos lá para a Z4, provavelmente vai estar aí parecida, né? Ó, já está querendo fazer o rompimento de pivô. Deixa eu tirar essa aqui.
Esse aqui eu já considero um pivôzinho, olha, tá bastante interessante. Fez o pullback aqui, ó. Se a gente for traçar aqui, ó, pegando esse fechamento. Fez o pullback, já tá querendo ir embora. É uma ação bastante interessante. Tá fazendo fundos ascendentes. Rompeu uma média de 200 e tem uma média de 400 ali para segurar. Ela segura bastante nessa média aqui ver mais escurinha. Então essa aqui eu já não levo tão em consideração. Até ela é 18% de alta, que é 4,8. 4,8 coincide aqui alguma coisa? Vamos observar. Não muito. Ela pode vir aqui buscar aqui essas regiões. Mas eu acho que esse aqui é o início de um pivô de alta. Bem possível mesmo. Então a gente deixa marcado aqui a ZEV4. Deixar aqui em amarelo em observação. Vamos para essa. Essa já está bastante complicada, mas às vezes pode dar uma oportunidade. Só que infelizmente ela virou para baixo aqui, né? Seria bastante interessante já ter feito esse pullback e ido buscar aqui em cima. Ainda deixei aqui, ó. Se não me engano tem um alarme aqui, né? Esperando. Porque esse aqui é o 9.1, ainda não foi estopado. Então pô, tudo pode acontecer, né? Ela querer fazer novamente pullback e ir embora para cima. Mas ainda não está boa para poder entrar, porque o diário já está derretendo e fazendo um topo mais baixo que o anterior. Então isso já não é tão agradável não. Aqui tem um triângulo de continuação no Banco Brasil. Acho que é o Banco Brasil mesmo. Bradesco agora já rompeu o triângulo de olha, esse esquema. Isso dá um bug no meu gráfico. Dá uma raiva isso. Olha, pode observar que ela fez o rompimento, testou e tá vindo novamente lá embaixo. Vamos ver a força que tem esse movimento. Não tá entrando ainda muita coisa, mas tá uma divergência já acontecendo. O BV está consolidado. Se a gente for nos 60 minutos, pode ocorrer assim, uma lateralização desse movimento, que ela rompeu com muita força. Era um triângulo bastante forte, rompeu com muita força, consolidou e pode estar querendo romper novamente. Buscar aqui embaixo, então já está bastante interessante. Já acionou aqui inclusive uma estratégia, né, o de PC, num pullback, bastante interessante isso. Ela pode sim chegar a fazer um movimento aí de menos 30%. Só que a questão é, tem essa viagrinha aqui que segura bastante os preços. Segura muito. Então, tipo assim, ela realmente pode segurar aqui ou despencar e ir embora, né? Mas eu gosto de deixar isso aqui em observação. Vou deixar em roxo, porque ela já tá dando a entrada. É o Banco do Brasil 3. Deixar aqui nessa do F mesmo. BBDC4. Banco do Bradesco, né? Foi Brasil. Novamente, né? Tá parecidíssima, né? Se for levar em consideração, rompeu, fazer o teste. Então tá bastante interessante esse tipo de movimento, só que ela tá muito divergente aqui em comparação com a outra. Deixa eu ver, tá também muito divergente. Isso é muito ruim, galera, deixar com essa divergência gigante, que normalmente os preços tendem a corrigir, para poder não deixar uma divergência tão grande assim de uma média para outra. Por isso que os preços sempre retornam às médias, que é o mais adequado para poder fazer uma correção uma tendência saudável. Mas no diário já está bastante convergente, então já está bastante interessante aqui com ela. Agora vamos lá para BIF. A BIF aqui já está em observação, ela está fazendo algo interessante. Se ela tivesse fechado um pouco mais acima, seria bastante interessante, porque esse aqui é o 9.4, aí poderia ser uma continuação. Mas esse aqui dá para dar uma entrada de PC, tá vendo? Ela veio divergindo, veio divergindo, veio divergindo. Deixa eu tirar aqui para deixar mais limpo. Foi divergindo daqui da média móvel, tá vendo? Ela foi subindo, ó, a divergência dela, e ela tende a buscar para poder convergir, como foi esse aqui, um gigante aqui que convergiu para poder deixar um pouco mais próxima à média. Ela já está bastante interessante, já subiu muito, né, depois da crise. A crise ainda está vivendo, mas subiu bastante. Inclusive ela já até tinha acionado esse fundo duplo que eu tinha visto. Mas agora sim ela pode dar continuidade ao movimento dela de alta. Como vocês podem observar, ela ainda não concretizou a terceira onda. Então ela provavelmente vai ter uma correção. Agora é esperar para ver quando vai ser essa correção e entrar na terceira onda, né?
E vamos traçar alguns fibra aqui para ver se realmente ela tem que reverter. Como é que eu imagino que o preço vai chegar num determinado preço que pode reverter a tendência dele? É quando o fio bate em 161,8%. Normalmente essa região de fibra é onde os preços tendem a reverter as tendências. Então a gente leva em consideração assim, ó, olha isso, fibra é uma puta de ferramenta. Isso aqui é 161,8%. Como assim 161,8%? Os 50%, aqui ó, esse aqui, a gente tá jogando a região de 61,8%. Ou seja, se esse 50% é o 100% dessa região aqui, então logo 61,8% vai ser 161,8%. Se a gente for traçar os outros, eu não tenho aqueles outros lá, mas vamos ver se esse aqui dá. Esse aqui eu acho que tá só até o 100%, deixa eu ver. Só tá só o 100%, deixa eu adicionar aqui um nível de Fibonacci. Esse aqui eu acho que é esse aqui, ó. Aí, ó. Já tá o coisinha, pera aí. Deixar visível. Níveis. Tá. Aqui, ó, o 61,8% deixar em roxo. Como vocês podem observar, tá vendo? E esse aqui é 161,8%. Então o preço sempre tende a corrigir quando ele chega nesse determinado patamar. Eu vou mostrar aqui pra vocês também como exemplo aqui no Ibov, o que aconteceu com ele também, ó. Deixar aqui um gráfico limpo. Eu vou apagar aqui, ó, só para vocês observar tanto que isso é mágica. Pegar as projeções, a gente vai projetar esse topo maior com essa correção aqui, ó. Tá vendo? Tem esse aqui foi tipo uma correçãozinha que ele fez após o rompimento da LTA. Então para poder pegar o 1,8% a gente joga aqui abaixo. É assim que eu projeto as minhas entradas. E como vocês podem observar, o 1,8% foi onde o preço tá revertendo a tendência do Ibov. Mas não necessariamente vai reverter todo o movimento. Pode sim, é onde acontece 90% das vezes reversão do movimento prévio ou, na maioria das vezes também, a reversão da tendência. E é o que pode acontecer por ela ter chegado em 3 regiões de média 400, um suporte muito forte. E ele pode sim querer corrigir e voltar talvez até uma tendência de alta. Mas isso eu não sei prever, porque o preço ainda não fez o movimento do semanal, por exemplo, da terceira onda. Então ele pode estar querendo buscar para poder reverter aqui em cima mais ou menos e buscar uma terceira onda. Mas continuando aqui, vamos lá para a BIS. Consolidada, totalmente consolidada. Não curto operar assim. O Banco Inter, muito consolidado também. Muito consolidado, o preço intercalando dentro da média móvel, não gosto. Não opero assim. Tá vendo? Isso é uma consolidação quando as médias estão intercruzando, os preços estão dentro dela. Não é uma consolidação que está ocorrendo. Cada grau de consolidação é um grau, né? Esse ali é um grau até não tão forte assim, mas está consolidado. Ela fez um rompimento aqui novamente de como se fosse um triângulo, né? Pode estar querendo iniciar um movimento, só que os preços estão lado a lado. Aqui ela pode realmente estar forte, mas como vocês podem observar, isso aqui é uma figura gráfica de reversão. Então ela está querendo subir, vamos ver se ela bateu algum nível de suporte. Tem uma região bem ali. Pegando onde ela fez esse fundo bem aqui e traçar aqui, ó, coincide com esse tipo de movimento. Ela pode sim também estar batendo na região de fibra. Batendo realmente na região de fibra. Se a gente pegar aqui, eu acho que ela bate até nos 50%. Então, tipo assim, ela está corrigindo. Isso aqui foi uma correção para poder iniciar o movimento da terceira onda, provavelmente. Então, isso o mercado está bastante pessimista. Algumas ações demonstrando força, outras não. Novamente aqui, bastante divergência, tá vendo?
Essa subida dela assim pode ser poder convergir o movimento, que é o que a maioria está querendo fazer, com muito esticadas as ações, muito mesmo. E ela pode estar querendo buscar essa convergência, né? Essa aqui da 9.1 entrou bastante volume, só que dentro de uma consolidação. Aqui eu levo em consideração como se fosse um fundo duplo, então aqui em cima a gente pode se buscar lá a projeção do fundo duplo, mas até agora não tem nada a fazer. Eu deixo marcado aqui para ver se ela possa romper e eu ficar atento, né? Para não perder um tipo de movimento se caso acontecer o que eu realmente imagino que possa acontecer. Só que eu acho muito difícil acontecer esse fundo duplo, né? Porque não é um movimento interessante, tá vendo? Então uma tendência de alta e tal, seria interessante se fosse realmente uma tendência de baixa. Então ela realmente pode vir aqui e fazer só um pivôzinho mesmo. Mas eu sempre levo em consideração isso, porque eu gosto de olhar os dois lados, né? O que ela pode fazer para poder subir e o que ela pode fazer para cair. BPAC. Totalmente divergente às médias móveis. É um triângulo também, como você pode observar. E aqui não tem nada a fazer ainda, porque está dentro de uma consolidação. Para ficar interessante é romper essa média de 400. BPAC 3 consolidada também. Outra consolidação aqui, então nada a fazer. Totalmente consolidada também, segurando na média de 400, azulinha. É o da Wells Wilder. Tá vendo que ela segura sempre lá, testou aqui, depois rompeu com muita força. Aqui segurando também o movimento. E é tudo aguardar o movimento que ela possa fazer. Olha, o topo duplo aqui, ó. Ver com o gráfico pronto é fácil, né? Olha aqui, ó. Já tá fazendo ótimo. Isso aqui foi eu tinha visto isso aqui, só que eu era pra ter me posicionado aqui embaixo. Depois eu perdi o movimento. Isso foi a bobeira que eu dei, né? Porque eu não imaginei que ela ia subir isso aqui tudo. Por conta de já tá batendo na 21, mas eu deveria ter entrado. E provavelmente ela pode só buscar até o topo. Que isso aqui foi um gap de continuação. Ou até de exaustão, batendo nessa resistência aqui. As linhas estão bastante longe. Esse aqui foi um gap de ignição. Esse aqui pode ser um gap de exaustão. Ainda mais com esse doji aqui, mas agora é esperar cada movimento, porque ela já rompeu todas as médias móveis que ela tinha para romper. Então agora é o seu limite para ela. Essa aqui pode entrar em observação, mas não agora, porque ela não tá dando nenhum tipo de entrada para mim. Minhas entradas são bastante objetivas. Essa aqui tá querendo dar um movimento de queda, batendo na 21. Candle de 9.1 com bastante força. Só que ainda não chegou a romper. Essa aqui eu tô de olho nela já, por conta desse tipo de movimento. 9.1 entrou com muita força ao comprador. E esse aqui ainda não fechou semanal, mas está diminuindo a força. Você pode ver que aqui nesse esquema de correção que o volume diminuiu e o volume acompanha o preço. Então na alta o volume estava subindo, quando ele começou a corrigir o volume caiu. E ela está fazendo uma correção bem num pivô. Então aqui tem um fibra aqui bastante interessante. Tem um fibra bastante interessante que ela corrigindo. Deixo esse candle aqui de reversão. E agora é esperar para ver se ela possa buscar até lá em cima. Se eu não me engano ela está marcada também. Uma ação bastante interessante. Tudo esperar cada movimento que ela vai fazer. E é assim que eu vou fazendo. Eu analiso uma por uma. Encontro as que estão dando uma ótima oportunidade. Depois eu analiso novamente elas de um jeito mais objetivo, né? Não mais específico, né? Olhando os indicadores. Como estão os indicadores, comparando elas, vendo qual tem mais força, qual tá com menos força, até selecionar a melhor ação. Então normalmente eu seleciono de 3 a 5 e opero com base nelas.
BTOW eu tô de olho nela. Eu tinha até comprado ela, só que acabei vendendo. Eu comprei ela aqui, ó, só pra vocês terem ideia. Eu comprei ela aqui, só que eu dei muita bobeira, né? Dessa subidinha aqui, eu fui sair nela. Porque a bobeira que eu dei é porque a média estava divergente, eu já tinha visto isso. Só que eu entrei com base nessa correção, o volume diminuindo. Eu sabia que ela ia subir, ela vai subir ainda. Só que eu saí por conta da divergência. Ela ia ter que corrigir, eu imaginei que ela ia corrigir mais até 21. E eu tava esperando ela confirmar esse movimento, que ela, no caso, confirmou. Que ela já tá... Tá não tendo papel aqui pra poder comprar ela. Porque eu tava de olho nessa BTOW aqui, cara. Vocês podem ver que esse aqui é o topo histórico dela. Tá vendo? Essa última linha é o topo histórico dela. Testou aqui e rompeu aqui com esse puta de um volume, ó. Então, não, aqui quando eu vi isso que eu já tava querendo entrar nela. Eu jogar meu stop aqui embaixo, só que tava muito caro. Eu falei, eu vou esperar dar uma entrada mais objetiva para diminuir meu stop. Só que quando eu vi que tava muito divergente, eu falei, ela pode corrigir. Quando ela começou a apresentar esses candles aqui, eu falei, eu vou sair nela. Eu saí nela com menos 4% mesmo. Quando ela bateu aqui, eu levei um stop de 4%, se não me engano. Aqui, ó, voltei a mostrar. Real 4,52%. Esse aqui é os meus resultados que eu vou colocando aqui. Teve aqui o mês de dezembro, foi um mês excelente pra mim. Eu errei nenhuma operação, que foi todas as operações que eu fiz em dezembro, eu errei nenhuma. Mas eu deixei de ganhar muito dinheiro, porque algumas dessas ações aqui, como a ZEV, ela chegou a subir 100% depois que eu comprei ela. Eu peguei só 23%, mas é assim que funcionam as coisas. Mas a MBTOW aqui, eu peguei só 4% de prejuízo. E agora é esperar, porque ela tá rompendo um topo histórico e isso pra mim é interessantíssimo. E ela tá fazendo assim um movimento de terceira onda, né? Então aqui dá pra poder pegar bastante lucratividade nela. E eu observo as ações com base assim. Quando eu quero projetar meus alvos de FIBO, eu pego um ponto onde ela mais tocou e projeto, desde eu projetar o meu FIBO com base nessa tendência, eu projeto pela correção. Então vocês podem ver que ela bateu aqui na correção, provavelmente está querendo subir novamente. E se a gente for jogar a correção aí de 100% dessa pernada, a partir desse ponto aqui, ela pode subir ali 20% ainda, até os 111. Então tudo é um grau para esperar lá 20%. E ela pode vir buscar até mais que isso, né? E se for buscar mais que isso, é bastante interessante mesmo. E é todo esse movimento aqui seria 62%. Então é aguardar. Eu tava imaginando que ele ia fazer uma consolidação aqui para poder chegar a 21. Só que ela realmente fez já o teste mais rápido que eu imaginei. Por isso que eu tinha saído nela, para me posicionar em outra. Tinha me posicionado nessa aqui para poder fazer um trade rápido. Um dia eu vou fazer um trade rápido aqui, que eu imaginei que ela ia chegar aqui na consolidação. Cheguei a pegar 7% aqui de lucro. Eu olhei pelos 60 minutos, né? Eu entrei nela aqui, saí mais ou menos aqui, ó. Poderia ter continuado, não foi até mais, né? 7% foi aqui, ó. Foi nesse teste aqui. Eu entrei nesse incrível na ponto e foi uma ótima entrada, né? Eu entrei, foi na dia 14, dia 14 foi sexta ou quinta. Entrei na quinta e vendi ela ontem. Hoje cedo, na verdade, eu vendi ela. Daí, naquela bateu mais ou menos essa região aqui, eu saí. Foi o que eu imaginei que ela ia fazer. Que é o movimento corretivo dela, de buscar o retorno à média móvel. Ainda mais essa média flat aqui, com esse 9.1 aqui, interessante. E eu imaginei que isso acontecer e graças a Deus deu certo, né? Se a gente for olhar pelo diário também, ele tava querendo buscar 21. Então, na hora que buscou a 21 ali, essa região aqui eu já saí nela. Agora vamos buscar novamente mais ali. Muito ruim de operar, tá vendo? Mas aqui tem uma consolidação, isso aqui é bastante interessante, né? Uma puta de consolidação. Se romper o movimento vai ser brusco. E é de ficar de olho. Então a gente sempre tem uma questão, é sempre trabalhar com alarmes, né? Mas sempre todo dia, se possível, você conseguir analisar as ações dessa maneira, ou pelo menos 3 vezes por semana, que vai ter uma
Você vai ter bastante ações para você poder entrar, do que ficar só cercado daquelas que o povo te fala, você analisa as suas próprias, que é bem melhor, que você consegue pegar ótimos movimentos com ela. Essa aqui eu já tô de olho, né, um tempo, só que não tá tão interessante pra mim, porque eu tô com medo que essa ação que tá caindo muito mesmo. Já foi uma ação fortíssima, comecei esse ano de R$8, sim, fortíssima, não tanto, mas tava 8 conto, agora 2 contos, e projetando vai pra baixo e vai lá pro, abriu mais aquilo, né, o chão aqui, não tem chão, vai até onde der mesmo. Só que com base nela aqui eu posso levar em consideração essa projeção de FIBA assim pra baixo, então seria 30%. Vamos jogar 30% ali mais ou menos, bem 49. Só que eu não acho tão interessante entrar nesse tipo de movimento na correção até 21, por estar em cima de um fundo. Seria mais interessante ela querer fazer o pullback aqui, coincidindo com a 21. Mas cada caso é o caso, né? Você tem que analisar a força do movimento, ver como é que ela tá vendo? Que ela não tá mais respeitando essa região. Pode ser até o mesmo um fundo duplo. Precisa observar, né? O fundo duplo bem aqui levando em consideração, por isso que cada caso é um caso. Ainda não apresentou nenhuma força de volume. Pode consolidar aqui, não tá demonstrando força pra mim pra nada. Tem a divergência de alta, então para poder se concretizar é o fundo duplo. E esse trabalho com alarme, deixa aqui. E esse fundo aqui tá mais interessante do que os outros, como eu mostrei, que realmente se concretizar é um fundo duplo. E é esperar, porque ela até agora ela não corrigiu, como vocês podem observar, né? Então a gente vamos fazer uma análise aqui. Normalmente o preço tende a corrigir a 50% do movimento, correto? Então vou colocar esse candle aqui, levando em consideração a projeção do fundo duplo. Vamos ver se vai bater com alguma região de FIBA. Para poder... Lá, ainda não bateu. Vai coincidir com esse topezinho aqui, ó, dessa região de consolidação. Então, ela pode até mais além ou mesmo corrigir aqui. Para esperar, talvez eu tenha traçado errado. É aquilo, né? A gente tem que traçar da melhor maneira possível. Mas sem nada pra poder fazer ainda. Porque eu gosto de quando os fibos se coincidem, né? Então aí fica mais interessante ainda de fazer a entrada na ação. Agora a KM3 tá igual, se eu não me engano, a Via Varejo e outros que eu mostrei aqui atrás, né? Só que eu acho muito arriscado quando tá já fazendo esse movimento aqui. Eu gosto sempre de esperar os movimentos, ter mais certeza. Só que ela tá rompendo aqui, ó. Só que deixou esse puto de um doji aqui. Essa indecisão fodida. Bem em cima de uma região de suporte. Bastante interessante, de resistência que virou suporte, né? Bastante interessante. É uma ação de ficar de olho. KML3, CML3, Cadê? Aqui, ó. Então, galera, fica assim mesmo. O seu gráfico fica cheio de observações, né? Aqui, se eu não me engano, tem quase 200 ações aqui. Tem pra caramba e vai reduzindo, né? Depois reduzir esses aqui que tá aqui, eu vou colocando com os ativos selecionados até eu tomar a decisão de realmente comprar uma ação. Card 3 tá, eu não gosto de entrar em ação, tem stand médio aqui embaixo, fica muito consolidado, o preço trava realmente, por isso que eu gosto de entrar em ação que tem um caminho livre, já nem levo em consideração muito. Essas aqui eu vi já vi gente operando essas ações. Eu acho que ela tá, se não me engano, fechada, né? Tá até aqui. Pera aí. Cadê? Eu acho que é o outro número dela, que é o C. Da C-Audio, da CA tá bastante interessante. Aqui pode levar em consideração que é uma puta de uma bandeira, né?
Ela fez uma bandeirona aqui. E adivinha, fazendo pullback, coincidindo com a 21, coincidindo com a 50. As linhas no semanal tá até que convergente, então tá bastante interessante. Só o volume aí que não ficou dos mais, que na correção o volume tem que diminuir. Então a gente olha os indicadores, né, a gente começa a apresentar uma fraqueza do movimento de real para subir. Agora é esperar os movimentos para ver qual que vai se concretizar. É a saúde ficar de olho. Vou olhar até o forte, porque ela já tá fazendo a entrada. Vou colocar aqui o roxo por celular, ativado. Para PC de venda. CIA já tá marcado aqui. Essa aqui CIA já tá marcada já até, eu acho que os 3 dias mesmo. Eu já tava imaginando que ele ia fazer essa correção. Eu pensei que ele ia fazer até aqui, ó. Mas ainda não se concretizou. Tá indo até 21, então ela pode dar o 9.1. Aqui já deu 9.1 e quem entrou já ganhou 7%. Então, tipo assim, eu sou um pouco mais atrasado de entrar em 9.1. Eu acabo aceitando um risco maior, só que eu entro com maior certeza, né? Só que ela já falhou no 9.1. Não falhou, assim, deu uns 9 pontos interessantes. E pode aceitar o correio, porque pelo simples fato de estar fazendo fundos maiores, né? Só que aqui é uma consolidação, possivelmente. E é esperar de que fazer. Ela pode até subir mais ali, ó. Dependendo aonde que ela vai respeitar, que algumas respeitam as sombras, que pode estar acontecendo aqui, que eu imagino que vai acontecer. E o mais interessante, ela está iniciando o movimento da terceira onda. E esse movimento aí pode ser esse de 70% é trem demais. E pegando uma ação de R$20 pra poder jogar ela lá pra R$1. Então, tipo, tá bem feio o cenário. Eu não tenho que levar em consideração essas análises, que ela pode ser, realmente se concretizar. Mas agora é esperar. Essas ações eu nem olho direito. Eu deixo essas aqui, porque às vezes pode ter uma ótima oportunidade de pegar um evento. Mas até agora nada, né? Que ela dá umas espichadas aí de 60%, só que é muito arriscada. Tá vendo esse tipo aqui de 9.1 aqui, ó? Tá virando pra baixo, é interessantíssimo. Só que é uma ação que, porra, parece que tem nem mais onde ir. Parece que tá um pouco consolidada aqui, né? Essa região. Muita região de briga, médias intercruzando, 200 em cima, 400 embaixo, tá envelopada essas médias, né? Então, tipo, ela bate e volta, bate e volta. E fica mais interessante ela rompendo aqui em cima, né? Que ela pode até fazer o pivôzinho e buscar lá em cima. Agora é esperar. Outra ação aí com ótima... Não uma ótima bandeira, mas bastante. Parece mais o triângulo, né? Ainda parece que não se confirmou. Não rompeu. Precisa levar aqui, tá rompendo. Fez o pullback, tá sentindo. Leva em consideração. Eu sempre traço sentindo nisso. Eu costumo levar essas duas considerações. Esse aqui que eu já percebi que o gráfico respeita muito. Se eu pegar entrar na ponta da mínima, levar depois até o corpo pra poder tocar. Ele respeita muito esse tipo de análise. Mas cada caso é um caso, né? Tá bastante interessante. Tá entrando força vendedora. Vou até colocar pra ficar de olho. CGR. Muita ação, né? Que fica de olho. É assim que tem que trabalhar mesmo. Por mais que pode ser chato, demorado. Mas é assim que se faz. É bom, e o bom de fazer isso aqui, você pode fazer tomando uma cervejinha, tomando um café, escutando uma música.
Mas é importantíssimo fazer isso aqui, porque esse aqui é onde vai fazer você ganhar dinheiro. Fazendo uma correçãozinha. Vai estar muito divergente. Já concretizou a terceira onda, aparece 40%. Ainda não. Envelopado, tá vendo? Quando as LEDs ficam assim, eu não gosto de operar. Tá muito envelopado. Essa aqui já tá um pouco arriscada, cada essa bet de 400 aqui embaixo. Eu não gosto de operar assim. Se tem alguma coisa que vai estar no meu caminho, eu entro. Só espero quando tá o caminho livre. É assim que eu faço. Caminho livre é bem melhor, mais certeza de que vai dar certo a operação. Centauro. Tá lá, tô dos mais altos. Deu entrada do 9.1 bem aqui, já foi embora. Deixa eu ver, eu acho que a outra eu deixei ela marcada. Deixei não, eu tava de olho nela nesses dias. Vou deixar aí a observação. Só ver quanto tempo que tá aí, né? 46 minutos. Eu vou dar uma pausa aqui pra fazer a parte 2 para não ficar tão grande. E eu vou separar em duas partes para ficar mais fácil de carregar. E eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver a segunda parte. Essa aqui é só para vocês verem como é que vai ser também. E eu vou dar continuidade aqui. Obrigado a todos por assistirem. E qualquer feedback pode deixar aqui no comentário. Se quer que eu melhore alguma coisa, se quer que eu continue. Eu só tô iniciando esse aqui só pra poder mostrar como é que, tipo, um iniciante de mercado, eu, tipo, não sou tão iniciante. Eu sou um iniciante, né? Porque tem 3 anos que já tô no mercado. E eu mostro, eu tenho pouco capital, não tenho muito dinheiro. Sou novo ainda. E então eu vou mostrar como é que minhas análises funcionam, porque pra mim elas são muito boas, na maioria das vezes se concretizam. E eu vou fazer isso aqui de iniciante para iniciante, para poder ver como é que a gente analisa com cuidado, calma, paciência, a minha organização que eu faço. Eu vou mostrar tudo, até quando eu comprar uma ação, vender uma ação, porque eu comprei, porque eu vendi. Isso aqui é só poder tomar a decisão de qual posso escolher. Eu espero que vocês gostem. Qualquer feedback é importante, qualquer crítica construtiva é muito importante. É só falar como está o áudio, o vídeo. Se eu tô deixando de falar alguma coisa, se vocês querem que eu explore mais alguma coisa, eu só tô mostrando aqui como é que eu analiso. Eu não vou explicar detalhadamente essas formas, que é mais fácil fazer um vídeo separado para poder explicar, e depois eu fazer um vídeo assim e vocês entenderem liso de como é que eu fiz. Porque se for fazer detalhado cada ação e tal, fica um vídeo muito grande. E se eu finalizar essa quantidade imensa de ações e passar um vídeo mais rápido assim, eu vou analisando do jeito que eu analiso mesmo normalmente, que é desse jeito.